Bom dia, turma. Hoje em nossa aula de português nós vamos fazer uma revisão, tá? Vamos iniciar a nossa aula falando sobre pontuação. Pontuação é um emprego de sinais gráficos que auxiliam a compreensão da leitura. Vamos começar por ponto final. O ponto final indica o fim de uma frase. Exemplo, precisamos de uma casa. Em seguida, o pontinho final. Vírgula pode indicar uma pequena pausa separando. Exemplo, muito bem, Rodrigo. Ou uma enumeração. Exemplo, salve o maior dos guerreiros, o general vitorioso de 1000 guerras, o pregoeiro das ditaduras, o mestre de poder. Ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula. Exemplo, agora é uma questão de tempo. Nossa vitória está garantida. Ponto de interrogação. Ele é usado no final da frase interrogativa. Exemplo, você quer ser nosso rei? É uma pergunta. Você quer ser o nosso rei? O ponto de exclamação indica o final de uma frase exclamativa. Exemplo, desde menino, eu tenho que fazer uma coisa. Isto. 2 pontos emprega-se para indicar uma citação explicativa. Exemplo, 2 gatos foram selecionados, o Romão e o Mimoso. O que vai se mencionar, tá? É um outro exemplo. Todos muito bem, todos muito bem, apoiado. Travessão serve para introduzir a fala de alguém. Um exemplo, mimoso. Vendi tudo o que tinha e dei aos pobres. Agora nós vamos falar sobre tipos de frase. Tá? Nós acabamos de falar sobre as pontuações e agora nós vamos falar sobre os tipos de frase. Então, o que é frase? Frase é o conjunto de palavras que expressam um pensamento, ou seja, uma forma de sentido completo. Nós temos aqui a frase afirmativa. Afirma alguma coisa. Exemplo, um amigo é uma pessoa com quem você se sente bem. Ponto final. A frase interrogativa contém uma pergunta. Exemplo, como você trata o seu amigo? No final da frase interrogativa vem o ponto de interrogação. Frase negativa é a frase que nega alguma coisa. Exemplo, amigo de verdade não machuca o outro. Ponto final. Frase exclamativa indica admiração, alegria, dor, espanto, susto. Exemplo, amizade é isto. Frase imperativa indica a ordem ou pedido. A frase imperativa pode finalizar com um ponto final ou com um ponto de exclamação. Coloquei aqui 2 exemplos, tá? Primeiro exemplo, seja sempre você. E o segundo exemplo, desce da mesa, menino. Agora nós vamos falar um pouco sobre sinônimo, antônimo, homônimo e parônimo. Palavras que têm significados parecidos são sinônimas. Sinônimos, vamos lá. Longe, distante, feliz, contente, rápido, ligeiro, lento, devagar. São palavras que têm significados parecidos. Palavras que têm significados opostos, ou seja, contrários, são antônimas. Então, os antônimos, alguns exemplos aqui. Baixo, alto, perto, longe, claro, escuro, triste, feliz. Então, antônimos são palavras que têm significados opostos, contrários. Palavras que têm a mesma pronúncia,
mas que escrevem de maneira diferente e apresentam diferenças quanto ao sentido, são homônimas. Então, homônimos. Alguns exemplos aqui. Nós temos o primeiro, concerto com S e concerto com C. Então, concerto com S é de reparo e concerto com C é de espetáculo musical. Nós temos um outro exemplo aqui de homônimos, tá? Sessão com 2 S e sessão com cedilha. Sessão com 2 S se refere de cinema, de teatro. Sessão com C cedilha, ato de cortar, pedaço de um todo. Palavras parecidas na escrita e na pronúncia, mas com sentido diferente, são parônimas. Então, vamos ver alguns exemplos de parônimos, tá? Comprimento, cumprimento. Comprimento se refere de extensão. Cumprimento, de saudação. Despensa e dispensa. Despensa, lugar onde se guardam mantimentos. Dispensa, licença, ato de dispensar ou de ser desabrigado. Agora nós vamos falar sobre o artigo, tá? Artigo definido e artigo indefinido. O que é artigo? Artigo é a palavra que acompanha o substantivo, designando-lhe o gênero e o número. O artigo ele pode ser definido. Então, quais são os artigos? Nós temos aqui o, a, os, as. O, ele é um artigo definido que está no masculino singular. O a é um artigo definido feminino que está no singular. Os é um artigo definido masculino que está no plural. E as é o artigo feminino que está no plural. Agora aqui, artigo indefinido. Um, uma, uns, umas. É o artigo indefinido masculino que está no singular. Uma, artigo indefinido feminino que está no singular. Uns, artigo indefinido masculino no plural. Umas, ele é um artigo indefinido feminino no plural.